4 helicópteros del crimen, interceptados mientras volaban. 2 aeronaves cayeron durante el combate en el aire. 47 sicários murieron en 4 horas de batalha. Este jueves 05 de diciembre, la Secretaría de Marina realiza el primer combate aéreo contra el crimen organizado en la historia moderna de Michoacán. Una batalla, nunca antes vista, que empezó en el cielo Y, acabó en tierra, dejando pérdidas enormes para el cártel Jalisco, nueva generación, 2 helicópteros criminales destruídos, 4 veículos blindados capturados, mais de 60 armas de alto calibre, asseguradas Y 356 kg de drogas, que incluem fentanilo, metanfetamina Y, cocaína, valoradas em vários milhões de dólares. Pero el dia não acabou aí. Poucas horas mais tarde, a operação para atrapar a chefe regional del CJNG, conhecido como El Camaleón, provocou uma ola de violência que deixou paralisados 16 municípios, 25 veículos queimados, 14 carreteras cerradas, Y, uma vítima civil, que não tinha por que morir. Roxana, uma jovem indígena de 21 anos que se quedou atrapada em meio de los disparos. Hoy vamos a revisar como sucedió el primer combate aéreo contra el narco em Michoacán. Vamos a ver por que perder la capacidade aérea é golpe enorme para el CJNGY. Vamos a hablar del custo que la gente comum está pagando em esta guerra, que apenas leva 6 dias desde que arrancou el operativo Paricutín, porque quando tumbas helicópteros del cártel mais fuerte de México, no solo le quitas movimento, le quitas alcance, le quitas la forma de escapar del estado, pero quando uma jovem de 21 anos cai em meio de los disparos, também perdemos nós outros. Para compreender que tão grande foi o que passou, há que hablar de algo que nunca havia ocorrido em Michoacán. Combate aéreo entre fuerzas federales e el crimen organizado. Esto não foi uma batalha qualquer. Esto foi enfrentamento que incluiu aeronaves em pleno vuelo, helicópteros armados derribando helicópteros criminales, mostrando hasta donde el CJNG ha militarizado suas operações. La pérdida aérea del CJNG. El CJNG perdió 2 helicópteros durante el combate aéreo. No los encontraram abandonados, los tiraram mientras volaban. Eso significa la pérdida de capacidade aérea. Y para uma organização criminal que trabalha em territórios tão grandes. La capacidade aérea é uma ferramenta estratégica clave. Les permite mover-se sem usar carreteras, mover drogas em grandes quantidades, realizar vuelos para intimidar. Cada helicóptero vale entre 500 mil y $1 milhão. Pero el verdadeiro precio está em lo que levaban: 356 kg de drogas, 212 kg de metanfetamina, 98 kg de cocaína y 46 kg de fentanilo. El fentanilo é tão fuerte que 2 mg podem matar. 46 kg equivalem a 23 milhões de doses que podem ser letales. Esse fentanilo iba rumbo a Estados Unidos, donde habría provocado sobredosis y muertes. Decomisarlo no solo le quita dinero ao CJNG. Salva vidas Y, luego viene el armamento. Mais de 60 armas de alto poder, 32 fuziles cuerno de chivo, 23 rifles AR-15, 3 fuziles Barrett, calibre 50, 4 lança-granadas Y, mais de 40, 000 cartuchos. Este é o arsenal de uma fuerza lista para guerra territorial com armamento de grado militar. Y, todo esto sucede apenas 6 dias depois de que empezara el operativo Paricutín. E se logrou el golpe mais duro contra a capacidade aérea del CJNG em la historia de Michoacán. Pero el CJNG respondió com violência brutal. Quando as fuerzas federales trataram de capturar ao Camaleón, el cártel lançou narcobloqueios que paralisaram 16 municípios, 25 veículos queimados, 14 carreteras bloqueadas Y. Em meio de essa violência, murió Roxana,
uma jovem indígena de 21 anos de Santa Fé de La Laguna, que quedou atrapada em los disparos, quando entrou a Quiroga, recebeu um balazo em el estômago, foi levada a Morelia, lamentavelmente murió. Esa es la realidade que não podemos olvidar. Sí, este operativo foi um éxito histórico. Pero também há uma jovem que já não volverá a casa. Como se desenvolveu el combate? Agora, deixem-me contar-lhes exatamente como sucedió el primer combate aéreo contra el narco. São las 6:30 de la mañana del jueves 05 de diciembre. Um convoy de la Marina hace labores de vigilância em la carretera Uruapan-Lombardia. Los elementos veem algo inesperado. Atividade aérea sem autorização. 4 helicópteros vuelam de forma irregular sobre caminhos de tierra cerca de Salvador Escalante. Los pilotos se mantêm a baixa altura tratando de não ser detectados. Cada helicóptero leva entre 10 e 12 ocupantes com armas pesadas. Las aeronaves foram modificadas para montar ametralhadoras em los lados. Não são helicópteros de transporte, são plataformas aéreas de combate. El comandante se comunica de imediato com la base em Morelia. Em minutos, se ativa um protocolo de emergência. Helicópteros artilhados de la Marina recebem ordens de despegar. Os helicópteros criminais cometem um erro mortal. Em vez de alejar-se, os pilotos decidem bajar para coordinar-se com um convoy terrestre de 4 veículos blindados. Essa decisão les impede subir para escapar quando as aeronaves militares aparecem. Os helicópteros artilhados de la Marina tomam superioridade aérea absoluta em segundos. Os primeiros disparos suenan exatamente a las 6:45 de la mañana. Los sicários abrem fuego contra las posiciones em tierra. Las ráfagas de ametralhadora cortan el aire mientras los pilotos intentan maniobras para escapar. Pero la diferencia en entrenamiento es enorme. Los helicópteros de la Marina respondem com ráfagas exactas de ametralhadora calibre 50, ráfagas calculadas contra blancos que se mueven en el aire. El primer helicóptero criminal recibe impactos directos en el fuselaje y el motor. Uma coluna de humo negro empieza a salir mientras pierde altura. O piloto intenta um aterrissage forzoso, pero el helicóptero está muito dañado. La aeronave se estrela com violência contra el suelo, levantando uma nube enorme de polvo. El impacto es brutal. El fuselaje se deforma. Las aspas del rotor se rompen. Salen volando. Los que sobrevivem tratam de salir de los restos que humillan. Pero el fuego cruzado los alcanza. Los elementos en tierra ya tienen posiciones listas. No hay salida. El segundo helicóptero sufre um destino parecido. La aeronave sobrecargada não tiene maniobrabilidade para esquivar el fuego militar. Intenta subir desesperadamente, pero recebe uma ráfaga que destrui el rotor de cola. Sin rotor de cola pierde todo el control. La aeronave empieza a girar sin control, dá vueltas cada vez mais rápido, perdiendo altura hasta que cai contra uma zona com árboles. El impacto es devastador. El combustible se prende. Uma bola de fuego sube entre los árboles. Testigos reportaram que el sonido de las explosiones sacudió pueblos enteros. Las famílias se metieron al interior de sus casas. São protocolos de supervivência em meio de uma guerra que no pidieron. La batalha em tierra. Mientras el combate aéreo se daba, em tierra se libraba outra batalha. El convoy terrestre de 4 veículos blindados trataba de escapar hacia zonas com bosque, pero los elementos de la Marina ya habían puesto posiciones estratégicas bloqueando las salidas. Los vehículos blindados, caminhonetas com placas de acero soldadas a mano, avanzaban a gran velocidade. Los sicários disparaban sin parar hacia las posiciones federales. El primer vehículo recibió impactos concentrados en sus llantas. El blindaje protegía a los que iban adentro. Pero las ruedas eran el punto débil. Las lantas de adelante reventaron. El vehículo perdió control Y. Terminó volcado en una zanja. La segunda camioneta intentó ir hacia atrás. Pero um helicóptero artilhado se puso diretamente sobre ela. Desde essa posição elevada, o blindagem lateral não servia.
Las ráfagas desde el aire perforaron el techo con precisión. El tercer y cuarto vehículo intentaron separarse, pero los elementos de la marina habían hecho un cerco más amplio de lo que pensaban. Cada salida tenía una posición federal esperando. Para las 10:30 de la mañana, 4 horas después, finalmente paró el fuego. El panorama era devastador. 47 sicários perdieron la vida, la mayoría en los accidentes de los helicópteros. 8 elementos fueron detenidos, todos con heridas. Cuando los elementos empezaron a revisar los vehículos Y, los restos de los helicópteros, lo que encontraron superó cualquier expectativa. El arsenal foi impressionante. Mais de 60 armas, 32 fuziles cuerno de chivo, 23 rifles AR-15, 3 Barrett calibre 50, 4 lanzagranadas Y, mais de 40.000 cartuchos. Pero lo que realmente llamó la atención fue lo que encontraron en compartimentos ocultos: 356 kg de drogas, 212 kg de metanfetamina, 98 de cocaína, Y46 de fentanilo. Ese cargamento iba hacia el norte, cruzaría la frontera, Y causaría muertes. Decomisarlo salva vidas, literalmente. La carretera Uruapan-Lombardia estuvo cerrada durante mais de 6 horas. Cientos de veículos formaram filas de quilômetros. Sin embargo, el dia violento não acabou aí. Poucas horas depois, el CGNG lançou uma resposta que paralisaria 16 municípios. La captura falida del Camaleón. Cerca del mediodía. Elementos de la Marina, Defensa Nacional y Guardia Nacional entraram em operativo massivo a Salvador Escalante. El objetivo: capturar a Ángel Chaves Ponce, alias El Camaleón, líder regional del CJNG. El Camaleón não é um sicario comum, é um indivíduo de entre 40 y 45 anos que participou em las autodefensas ao lado de Nicolás Sierra Santana. Después de que terminaram las autodefensas ao redor del 2015, se instalaram em Salvador Escalante, em Ístaro, e aí se dedicaram a la extorsión de aguacateros. Según versiones de aguacateros, el Camaleón llegaba a juntar hasta 50 milhões de pesos cada 15 dias, 100 milhões ao mês. 200 milhões ao ano. Solo de extorsión. Solo cobrando cuotas a produtores. Estuvieron aí cerca de 5 ou 6 anos, hasta que em 2021 fueron sacados a sangre Y fuego por Pueblos Unidos. Mataram a su hermano Y, él se refugió em Pinsándaro. Y, ahora el Camaleón pretende regressar. Esta é su nueva incursión a estas tierras donde se volvió multimillonário. Ao sentir-se rodeado, el Camaleón lança uma ola de violência que paralisou ao Estado. Empiezan el roubo de veículos para prender-lhes fuego. La táctica es clara: crear caos em múltiplos pontos para dispersar a las fuerzas federales. 16 municípios resultaram afetados, 14 carreteras bloqueadas, 25 veículos quemados, balaceras em múltiplos pontos. Os bloqueios se concentraram em la zona lacustre, Tzintzuntzan, Quiroga, Erongaríquaro, Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Y, em el Occidente, Yurecuaro, Tangancícuaro, Zamora, La Piedad, Vista Hermosa, Jacona, Cotija, Chavinda. El saldo foi trágico. Las fuerzas federales abatieron a dos presuntos delincuentes, pero lamentablemente também murió Roxana. El costo humano. Roxana, uma jovem indígena de 21 anos de Santa Fé de La Laguna. Ela não era delinquente, simplesmente estava em el lugar equivocado. Ao redor de la 1 de la tarde, Roxana iba entrando a Quiroga, em um lugar conhecido como La Y. Y quedó em meio de las balaceras, em meio del fuego cruzado. Recibió um balazo em el estômago. Foi levada de urgência a Morelia. Los médicos hicieron todo lo posible, pero lamentablemente perdió la vida. 21 anos.
Toda uma vida por delante. Todo quitado em um instante por uma bala perdida, em meio de uma guerra que ela não pediu. Sí. El operativo fui exitoso. Pero também murió Roxana Y. Não podemos llamar a su muerte daño colateral Y. Seguir adelante. Porque Roxana tinha nome, tinha família, tinha direito a vivir, sem que uma guerra le quitara a vida. Durante os operativos se detuvo a 12 pessoas Y, se asseguraram artefactos explosivos, armas, mais de 800 cartuchos, veículos com blindagem, drogas Y, equipo táctico. Pero não se capturou. Ao camaleão. Logrou escapar uma vez mais, lo que significa que a batalha por Salvador Escalante vai a seguir. Balance del operativo. 4 horas de combate. Dos helicópteros derribados. 47 sicários abatidos. 356 kg de drogas decomisadas. Mais de 60 armas asseguradas. Todo isto, apenas 6 dias depois de que arrancara el operativo Paricutim. Este operativo marca um ponto histórico de câmbio. El CJNG perdeu capacidade aérea por primeira vez. Dos helicópteros que lhes custaram milhões. Dos aeronaves que lhes permitiam mover-se com liberdade. Transportar drogas massivamente. Projetar poder Y las perdieron em 4 horas. Eso no solo é um golpe econômico. É um golpe psicológico. É mensagem. Quando los detectamos, los tiramos. Pero, la respuesta del cártel nos disse todo. 16 municípios narcobloqueados. 25 veículos queimados. É uma resposta de escala massiva, pero também desesperada. Porque los narcobloqueos não recuperam os helicópteros perdidos. Y. Essa resposta violenta tuvo um custo humano que não se pode aceitar. Roxana. Este operativo foi um êxito tático sem precedentes, pero também murió uma jovem de 21 anos Y. Eso tiene que ser uma señal de alerta sobre como estamos executando esta estratégia. Porque se cada golpe contra el crime organizado viene com narcobloqueos que paralisam municípios Y ponem em risco a civiles. Entonces, necessitamos ajustar a estratégia. Cada operação deve contemplar protocolos para reduzir el risco a civiles. Cada enfrentamento deve ter planos para evacuar zonas pobladas. Cada estratégia deve balancear a efetividade com a proteção de inocentes. Porque a legitimidade de uma estratégia no solo se mide por quantos sicários abates, se mide por quantas vidas civis logras proteger. El operativo Paricutim apenas leva 6 dias e ha logrado golpes sem precedentes. Eso demonstra que quando há vontade política y coordenação operativa, se podem lograr resultados contundentes. Pero também hemos visto a capacidade del CJNG de responder com violência que afecta a populações inteiras Y. Em meio de essa escalada, Roxana perdeu a vida. El operativo del Jueves demonstrou que el Estado pode golpear duramente al CJNG, que pode derribar seus helicópteros, que pode decomisar suas drogas, pero também demonstrou que esta guerra tem um custo humano que não podemos ignorar. Lo que ocorreu el Jueves é uma história de 2 realidades que não podemos separar. Um êxito operativo sem precedentes Y, uma jovem de 21 anos que não vai regressar a casa. Y, ambas realidades são parte da mesma história. Não podemos celebrar el éxito sem reconhecer el custo humano. Como responsável de la seguridade, mi compromisso é absoluto. El operativo Paricutim vai a continuar. Los helicópteros criminales serão derribados. Los líderes regionais serão capturados. Porque não podemos permitir que o crime organizado opere com helicópteros armados. Não podemos permitir que transportem cientos de quilogramos de fentanilo. Pero também tenho que ser honesto sobre o que necessitamos ajustar. Cada operativo deve contemplar protocolos para reduzir el risco a civiles. Quando sabemos que vamos a hacer uma captura, devemos antecipar narcobloqueos Y. Devemos ter forças preposicionadas para contenerlos rapidamente, porque Roxana no debió haber muerto. Y sí, no ajustamos nuestros protocolos. Va haber más. Roxanas Y eso es inaceptable.
El Plan Michoacán contempla 3 ejes: seguridade, Y, justiça; desarrollo econômico, Y, educação para la paz. El operativo ejecutó el primer eje con efectividad devastadora. Pero los otros 2 ejes son igualmente importantes. El operativo del jueves nos dio tiempo, le quitó al CJNG capacidad aérea, drogas milionarias, arsenales masivos. Esse es el momento en que debemos avanzar con las otras partes de la estrategia. Nuestro compromiso no puede ser solo operativo, tiene que ser integral, tiene que incluir protección a civiles como prioridade absoluta, tiene que incluir justiça para víctimas como Roxana, Y para el C, G. Este operativo es una advertencia final. Pueden intentar seguir operando con helicópteros. Pueden intentar responder con más narcobloqueos. Pero cada vez que lo intenten, vamos a estar ahí, porque el Estado mexicano ha decidido que Michoacán es una prioridad. Y cuando hay voluntad política, Y coordinación operativa, los resultados se ven. El jueves lo demostró. Derribamos sus helicópteros, decomisamos sus drogas, abatimos a sus sicários, pero também perdimos a Roxana. Y eso no lo podemos olvidar porque su muerte nos recuerda por que estamos luchando. No solo para golpear ao crime organizado, sino para que jovens como ela puedan vivir sin que una guerra les quite la vida. Porque quando tumbas helicópteros del cártel mais poderoso de México, no solo le quitas movilidade, le quitas alcance. Pero quando uma jovem de 21 anos muere em el fuego cruzado, também perdemos nós outros. Y, essa pérdida, nos obriga a ser melhores. Ajustar nuestros protocolos. A proteger a la población civil de Michoacán. Porque la seguridade não se construi solo com helicópteros derribados. Se construi protegendo a la población que está em medio de esta guerra. Y, esa es la batalha mais importante que devemos ganar.